Afinal, criança pode fazer exercício de força? Pode estar com a barra dessa nas costas? Esse vídeo aqui ele viralizou, eu fiz alguns comentários sobre ele no Twitter e no Instagram e eu percebi que gerou alguma comoção, né? Tá gerando alguma comoção das pessoas. Vamos assistir o vídeo aqui. Esse aqui não precisa nem de som. Ó, o menininho vai lá. Muito bonitinho o menininho, por sinal. Faz agachamento fundo, segurando uma barra nas costas. A gente imagina que tem uma segunda anilha lá também, né? Você só enxerga uma no vídeo, mas tudo bem, tem a segunda anilha lá, obviamente. Um ponto interessante a se ver aqui, que chamou a atenção de algumas pessoas, e entendo a comoção nesse sentido, é que se você olhar bem de perto, vai estar escrito 45 libras, ou 20 quilos, na barra. E essa barra, na anilha, perdão. E a anilha, ela, obviamente, não tem, tá? 20 quilos. E aí eu vou dizer aqui, obviamente, com todo respeito, porque a gente que treina na academia, que tem um pouquinho mais de noção, assim, visual, você sabe quanto representa de peso uma barra, uma anilha de 20 quilos. Então aí o menino não estaria levantando com essa facilidade, com essa mobilidade, duas anilhas de 20 quilos, 40 quilos mais a barra, tá? Mas existem várias anilhas fakes, anilhas de brincadeira, anilhas que crianças usam, que não é que elas não pesam nada, que elas são isopores. Elas pesam um pouquinho, mas não é bem aquilo, né? Só que, enfim, é só uma anilha, tá? E não precisa se preocupar. E aí o menininho tranquilo, bota a barra no lugar lá, tá, né? Assim, é tudo certo. E aí gera-se a questão de criança pode fazer, isso prejudica o crescimento. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, para explicar que isso é uma interpretação um pouquinho errada do que pode vir a acontecer na verdade, tá? O que pode vir a acontecer na verdade, quando uma criança faz exercício de uma maneira exagerada, coloca uma sobrecarga muito maior do que o corpo dela em desenvolvimento aguenta, ela pode ter problemas de crescimento ósseo. Então, por exemplo, ela pode, de repente, ter um problema ali num osso dela, da coluna, que vai fazer ela ter um problema de coluna pro resto da vida, sabe? Ter um desvio postural pro resto da vida. Aquilo pode gerar um problema num osso específico dela do braço, que pode fazer ela ter um crescimento prejudicado em um braço só, de repente, sabe? Não é uma coisa simétrica, porque muita gente acha... Eu cheguei a pensar nisso na vida, assim, né? Quando eu era adolescente, eu ouvia falar essas coisas. Falei, então, se é um adolescente que já cresceu o suficiente, falar, beleza, tô com a altura que eu quero ficar pro resto da vida, eu posso sair fazendo musculação, que vai prejudicar meu crescimento, eu vou crescer menos, mas aí tudo bem, porque eu já cresci, já tenho 1,70 e pouco e tá tudo certo. Mas não é essa a questão, né? Qualquer atividade feita que exija uma sobrecarga, um volume de treino, qualquer variável do treinamento, de maneira exagerada, que coloque uma criança sob um treinamento de uma maneira desproporcional, exagerada e não adequada, talvez esse seja o termo melhor, não adequada para aquela criança, pode trazer um prejuízo para a criança. Crianças podem se machucar fazendo exercício de força tanto quanto adulto. Agora, o ponto é, musculação, exercício de força na academia, assim, com carga que você ajeita, calistenia, tudo isso sendo feito de maneira adequada são as coisas mais seguras que você pode fazer na vida. Uma criança desse tamanho tem muito mais chance de se machucar caindo, despencando de um trepa-trepa no parquinho do que manipulando uma barra dessa com anilhas. Tá? Uma criança, eu falei até no tweet que eu fiz, uma criança agacha dezenas de vezes por dia enquanto está brincando. E aqui ela está agachando, sei lá, 8 vezes, nem isso, na série que ela está fazendo. Então, assim, desde que é adequada, atividade de força como musculação, como calistenia, como esse levantamento de peso, são atividades seguras para crianças, para adolescentes e para adultos e para idosos, principalmente, tá? E são necessárias para todo mundo, para a gente ter uma velhice saudável.
Um segundo ponto que você pode se questionar é se isso impede crescimento. Não, não impede, né? Então vamos deixar bem claro aqui. O que pode prejudicar o crescimento de ossos é a sobrecarga inadequada, é a má organização, a má adequação desse treino para quem quer que seja, para criança, para adolescente, para adulto, para idoso. Tá? Criança e adolescente um pouquinho mais grave porque pode afetar eles para o resto da vida. Mas não é uma questão de parar crescimento, é uma questão de prejudicar e de repente você ter um crescimento desproporcional em alguns ossos do corpo. Então você pode ter uma pessoa que vai andar, vai ter problemas de locomoção, né? Vai ficar popularmente, que a gente chama, vai ficar mancando, né? Vai ficar andando com um lado mais penso do que outro no corpo, porque uma perna, um fêmur, de repente, cresceu de uma maneira que não era adequada, né? Então, ou pode ter um prejuízo na coluna, né? Mas não é um lance de, prejudica o crescimento. Não, pode causar deformidades ósseas. Atividade mal calculada, mal planejada, pode causar deformidades ósseas. Isso sim, né, que quer dizer o prejuízo do crescimento. É osso por osso, né? Não é um prejuízo de crescimento total, assim, proporcional. Então sim, é uma coisa para sempre ficar de olho. E um terceiro ponto que a gente pode discutir é que o ideal é que criança faça atividades que ela esteja se divertindo, que ela esteja curtindo, que ela não esteja fazendo por obrigação, né? Na imagem, não dá para você ver se a criança está sendo obrigada. Não me parece, muito pelo contrário, sabe? Ela tá com um olhar muito sereno, muito tranquila, ela já tem outros vídeos também fazendo exercício. Não me parece em nenhum momento que uma criança que está sendo forçada a fazer aquilo. A gente nunca sabe na internet, né? Pode ser, mas não me parece. Mas isso é uma escolha pessoal. Você fala, essa criança ela poderia estar mais feliz brincando num trepa-trepa, brincando num parquinho, né, subindo ali no escorregador, tal. Podia. Estaria trazendo os mesmos benefícios? Não. Estaria trazendo outros tipos de benefícios. Ela estaria se divertindo tanto quanto? Aí é individual. Pode ser que a criança prefira fazer essa atividade. Pode ser. Tem crianças que gostam muito de fazer futebol e não gostam de basquete. Eu era criança na escola que gostava muito quando a aula de educação física tinha futebol. Odiava quando tinha handball, quando tinha basquete, quando tinha vôlei, né? Eu nunca fui alto, então jogar basquete e jogar vôlei nunca foram coisas que eu gostei muito, porque eu não me sobressaía. No futebol eu jogava um pouquinho melhor, então já dava para brincar, eu me divertia mais. Mas isso é 100% pessoal, né? Então eu acho muito bacana quando a gente vê a molecada tendo oportunidade, principalmente em outros países, porque aqui no Brasil é difícil de ver isso, tendo oportunidade de fazer atividades de força, atividades assim como musculação, atividades... Eu sigo alguns perfis no Instagram de treinadores que mostram treino de ginástica olímpica, né? E você vê menino, menina fazendo ginástica olímpica desde pequenininho. Então, quer dizer, a molecada vai crescer ali com uma flexibilidade ótima, com força, vai crescer com autoestima incrível, sabe? De aguentar, segurar o peso do próprio corpo, de fazer coisas incríveis com o próprio corpo. E isso, cara, isso não tem preço, sabe? Você chegar na adolescência com autoestima bem trabalhada, tendo segurança no que você é capaz, é uma coisa muito forte, tá? É uma questão, cara, primordial, assim, né? Para quem lembra como é ser adolescente, sabe que essa questão da autoestima, ela muda o jogo. Você deixa de fazer coisas por medo, por insegurança, por baixa autoestima quando você é adolescente. E você encara e arrisca e faz coisas que vão te dando maturidade, vão te deixando uma pessoa mais segura se você já tem um background com uma autoestima bacana, né? E óbvio que a autoestima vem de várias fontes, vem de pais, vem de amigos, vem de experiências, mas vem também de atividade física. Então a criança que faz atividade física, uma criança que aprende a superar o cansaço, uma criança que aprende que cansar não tem problema, cansar não é um demérito, cansar é parte do jogo, né? Você cansa, depois você descansa. Cansa, descansa, cansa, descansa. E que você vai conseguindo aguentar cada vez mais coisas, é parte também da vida. Pô, cara, isso não tem como você falar pra mim que é um negócio ruim, sabe? É maravilhoso. Eu vejo uma cena dessa, assim, eu só posso torcer
para esse jovem crescer feliz, saudável porque é isso, sabe? Quem com 30, 40, 50 anos nunca pensou, falou, pô, gostaria de voltar a ser criança sabendo tudo que eu sei hoje. Então, eu acho um bagulho maravilhoso, cara. Maravilhoso, tá? Então, respeitem as academias que não deixam entrar a molecada para treinar, porque de fato a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso com elas. Mas olhar cuidadoso não é embalar num plástico bolha e deixar sentada no sofá jogando videogame. É saber quanto exercício dá para elas. Que é, na verdade, uma coisa que a gente precisa saber pro resto da vida, né? Adulto, muita gente se machuca fazendo uma atividade, crossfit, futebol, musculação, calistenia, não por causa da atividade, mas por causa do quanto, tá? E eu já falei sobre isso aqui. Quanto exercício fazer. Começa devagar, tenha paciência, não acelera o processo, não sai caminhando 1 hora por dia, todo dia, como eu vejo aí gente indicando na internet. Você não quebra o sedentarismo começando a fazer exercício todo dia. Quebra 3 vezes por semana, dando um dia de descanso. Caminhada é a graduação, corrida é a pós-graduação. Não sai de sedentarismo direto para corrida que você vai se quebrar. Por quê? Porque corrida é uma atividade ruim? Não. É porque você não soube fazer esse progresso. Paciência nesse progresso. Caminhada, 5 minutinhos no primeiro dia. 10 minutinhos na segunda semana. Na segunda semana, você faz 10 minutinhos por dia. 3 vezes por semana. Aos pouquinhos você vai aumentando. A vida é pra sempre. Não é pra agora. Não é pra verão. Não é pra mês que vem. Não é pra nada. É pra vida. A gente tem tempo. Baixa essa ansiedade. Atividade física é pro resto da vida. Atividade de força, de flexibilidade, aeróbica. Então vai devagar. Não sai que nem louco, porque a gente se machuca quando a gente não sabe o quanto. E aí é melhor sempre fazer o quê? Errar pra menos. Tá? É isso. Façam exercício. E se vocês quiserem saber mais sobre esse quanto fazer exercício, eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui na tela, eu vou deixar um outro vídeo aqui que eu fiz. E se você não achar, bota quanto exercício fazer, espaço saúde na rotina no YouTube, que você acha. Um beijo pra você.